Isso aqui é uma carta com aviso de débito que foi enviado em janeiro desse ano para o cliente de uma concessionária de energia, cujo valor informado foi esse. Olha, você tem um débito aqui no valor de 22.812,03 centavos, referente a uma irregularidade. Esse medidor de energia foi encontrado com problema. Nesse caso, de maneira específica, nós temos uma situação onde o medidor foi inclinado e a concessionária está alegando que essa inclinação foi através de uma ação intencional. E por isso que gerou essa cobrança com os valores retroativos. Então, tudo começou a partir da emissão do TOI. Ou seja, a equipe da concessionária foi no local, né, identificou uma suposta não conformidade, emitiu um termo de ocorrência e inspeção, que é o TOI. Esse documento, ele tem os dados da unidade consumidora, obviamente que eu ocultei aqui, mas ele vai ter informações sobre o medidor, nesse caso, o medidor encontrado, o medidor instalado, ou seja, foi substituído aquele medidor que existia por um outro medidor, perfeito? Então, a gente olhando o TOI já sabe o que mais ou menos aconteceu. Lacres, não tinha lacre aqui na caixa de medição, tampa do medidor tinha lacre. E aí, na observação, eles informaram o seguinte: medidor deitado no momento da inspeção. Percebam que o medidor aqui, ele está bem inclinado. Aparentemente tem uma distância aqui de alguns centímetros aqui. Se a gente olhar a outra foto, olhando isso aqui, que me induz a pensar que essa foto foi antes da inspeção. Pode ser que esse medidor tenha sido solto após a retirada da tampa. Nesse vídeo, eu vou te explicar o que você pode fazer se você receber uma carta com aviso de débito como essa. Quais são as possibilidades? Paga esse valor, contrata um advogado, faz uma carta de contestação desse débito através de um advogado ou de um assistente técnico, ou então você mesmo, sendo um cliente da concessionária, faz essa carta. Como proceder em uma situação como essa? Eu vou te explicar os principais erros que as concessionárias cometem em relação a isso. E acredite, tem muito erro sendo cometido em relação a essas inspeções, que vão desde as atividades que são feitas em campo pela equipe da concessionária e até mesmo a forma como são feitos esses cálculos, essa cobrança, que muitas vezes é de maneira indevida e abusiva. Nesse caso aqui, nós temos uma carta que a concessionária escreveu aqui como carta descritiva de cálculo. Algumas concessionárias vão escrever como memória de cálculo, outras vão colocar memorial descritivo, enfim, cada uma vai escrever de um jeito. Mas no fundo, existe uma coisa importante aqui, que é o início da irregularidade, o término da irregularidade, ou seja, eles estão alegando que começou no mês 5 de 2021 e terminou no mês 8 de 2024. Início da recuperação, 9 de 2021 e aqui 8 de 2024. Esse cálculo aqui não dá 24 meses. Se a gente colocar em meses, o início da recuperação foi 9 de 2021. Término da recuperação, 8 de 2024. Período de cobrança aqui deu 36 meses. O erro está aqui, ó. A cobrança está sendo feita em cima de 36 meses. Às vezes, no copia e cola, a equipe da concessionária vai lá, troca uma informação no campo, troca uma informação em outro, só que tudo isso coloca em xeque, tá, toda a questão do que a concessionária está fazendo. Aqui, ela está informando o seguinte: critério adotado, média dos três maiores valores. Para o cliente que é leigo ou para um advogado, isso aqui fica muito confuso, até mesmo para os profissionais do setor elétrico. Então, a forma como a concessionária está descrevendo isso aqui está muito abreviado e muito simplificado. Não é exatamente assim que acontece. Só que, obviamente, ela linkou o artigo 595. Mas, artigo 595, inciso 3, de onde? Imaginem para o cliente final. Quando ele olha artigo 595, mas de onde? Da resolução 414, da resolução 1000, de uma lei? De onde é? Onde é que eu encontro esse artigo? Não tem. Ou seja, não está transparente para o cliente isso aí. Deveria estar descrito melhor e também de maneira transparente para o cliente final, de maneira que possa ser reproduzido os cálculos apresentados, essa informação. Isso está previsto na resolução 1000 da ANEEL, na resolução 414. A concessionária de energia, ela deve montar o processo dela de maneira clara e transparente, de maneira que o cliente que recebe uma notificação como essa, ou o profissional que ele contratar, consiga reproduzir aquilo que está sendo informado como um débito. E na prática, no Brasil, a grande maioria das concessionárias erra nesse aspecto. Aqui nós temos uma informação importante, que é
o consumo faturado, ou seja, aquilo que realmente foi pago pelo cliente, o consumo devido e a diferença a recuperar. Então, como que é feito esse cálculo? Eles pegaram lá a média dos três maiores valores anteriores ao período de 12 meses, anteriores ao início da suposta irregularidade, e calcularam o seguinte: quanto que você pagou? Ah, nesse mês aqui você pagou tanto. Só que faltou pagar isso aqui. Então aqui nós temos mês 4 de 2024. Quanto que o cliente pagou? Quanto que veio na fatura? Veio 346, referente a 31 dias. Quanto que ele deve aqui? Ele deve isso aqui. Eles vão somando isso durante o período da irregularidade, que pode chegar até 36 meses. Isso aqui vem aumentando cada vez mais no Brasil, porque as concessionárias estão intensificando essas inspeções. Vamos pensar o seguinte: se existe uma irregularidade onde o medidor está inclinado sem girar. Se ele está inclinado sem girar, qual que foi o consumo no mês passado? Zero. Concorda comigo? Você tem equipamento que está inclinado sem girar, ele não está funcionando. Então o consumo é zero. No mês anterior, zero. No mês anterior, zero. No mês anterior, zero. No mês anterior, zero. Até que vai chegar um momento onde vai ter um histórico de consumo e esse histórico de consumo, ele indica que dali para frente é que houve o início da suposta irregularidade. Então, a equipe de fiscalização da concessionária, ela tem que tomar muito cuidado na hora de preencher uma observação, porque tudo que eles vão colocar ali pode ajudar o advogado da parte em relação ao que vai acontecer no futuro, caso isso vire um processo judicial. Caso a concessionária queira dar continuidade com isso vai virar um processo judicial. E aí, as perguntas que vão ser feitas para o perito têm como intuito justamente bater no TOI. E também nas demais coisas que estão associadas a um processo como esse, tá? Tem bastante coisa em jogo, tá? Nesse caso, a gente está argumentando, deixando claro para a concessionária, ó, concessionária, você aqui, se você quiser continuar, tudo bem, mas a gente pode ter um problema lá na frente, porque isso aqui que você fez não está muito claro, isso tudo, esses cálculos não estão transparentes. Isso aqui não quer dizer que foi uma irregularidade. E a gente vai montando isso, atuando, obviamente, como personagem de assistente técnico. E se ela levar para frente, a gente vai pegar um advogado e o juiz vai nomear um perito para que, de maneira imparcial, olhe os direitos da concessionária e também os direitos do cliente da concessionária. E o papel desse perito é analisar o que vai ser perguntado em torno disso. E uma das perguntas que eu faria para o perito em uma situação como essa seria: perito, é possível ter registro de consumo se o medidor não está girando, se o medidor eletromecânico não está girando? Aí o perito vai dizer não. Aí eu vou perguntar: perito, tá? Então aqui, quantas perguntas nós podemos fazer em uma situação como essa? Só sobre esse trechinho aqui que eles colocaram no TOI. Eu posso fazer várias perguntas sobre esse assunto aqui. O que me garante que esse medidor não estava preso e que quando o cara tirou a tampa, ele se soltou para frente. E aí ele ficou paradinho ali em um certo ponto onde o cara mediu a corrente. Bom, essa é uma hipótese. E é algo que o perito vai ter que analisar. Percebam que ele está bem inclinado aqui, sem a tampa. A foto está com baixa resolução, não consigo ver a corrente que está sendo medida aqui. Então aqui a corrente não dá para ver. Mas essa inclinação aqui, ela me dá a entender que isso aqui está para fora da caixa. Percebe? Então, o ensaio foi feito em uma condição que não é a condição real que eles encontraram durante o momento inicial no qual estava com a tampa, porque isso aqui não é o lacre da concessionária. Então, isso aqui provavelmente foi antes do início da irregularidade. Sendo que, se o medidor tivesse 100% inclinado aqui, ele provavelmente estaria encostando aqui, o que essa foto me deixa com dúvida. Então, por isso que nessa situação, se eu fosse nomeado como perito, eu iria no local para tirar a prova real. Agora, a grande questão é a seguinte: vamos pensar de maneira muito prática. Estou com o medidor aqui, ok? Ele tem que ser instalado exatamente a 90 graus para registrar? Ou se ele for instalado com uma pequena inclinação, ele vai deixar de funcionar? Será que tem que colocar, tá, nivelar ele na hora de instalar? Ou será que se ele tiver uma pequena inclinação, tá, para frente ou até para o lado, ou seja, para o lado, ele vai deixar de registrar? Porque tem muita caixa de medição que nós passamos na rua, olhamos,
a caixa de medição está assim, ou então assim. Então, o que que acontece? Existe uma tolerância. Isso é importante que a gente também analise. Tipo, em que momento, obviamente, o medidor assim pode ter um impacto em relação ao registro? Pode ser que sim, pode ser que não. Qual que é a tolerância em relação a isso? Então, em uma situação como essa, quem tem que provar que a inclinação gera o dano para o funcionamento? E que nível de inclinação? Quem tem que provar é a concessionária. O que que vocês vão fazer muitas vezes? É pedir para que a concessionária explique e prove, e nesse caso também iria no laboratório. O cliente ele pode apresentar um recurso por escrito nas agências de atendimento no prazo de 30 dias. Esse é um direito que ele tem, comprovando as alegações. Será que isso é um trabalho que deve ser feito por um advogado? Será que isso é um trabalho que deve ser feito por um profissional do setor elétrico? Será que o próprio cliente ele pode montar a fundamentação técnica dele em relação a isso? Qual dessas possibilidades está correta? E o fato é que todas estão corretas. O cliente ele pode procurar um profissional do setor elétrico, o cliente pode procurar um advogado e também ele mesmo ele pode montar o recurso dele em relação a isso. Não tem problema nenhum. Para esse cliente da concessionária que recebeu essa cobrança de 22.800, o que que nós fizemos? Um recurso administrativo por via extrajudicial. Nesse momento não é necessário o papel do advogado, não existe um processo judicial. Por quê? Você pode fazer isso por via extrajudicial. É um direito que você tem de entrar em contato com a concessionária de energia pedindo para que ela suspenda aquela cobrança. Só que os argumentos devem ser muito sólidos, até porque as concessionárias de energia têm um corpo jurídico muito. Esse é o exemplo de serviço que foi feito para esse cliente, um recurso administrativo fundamentando, explicando todos os erros e junto com esse recurso administrativo nós emitimos uma RT, que é uma anotação de responsabilidade técnica. Isso dá ainda muito mais peso para esse recurso extrajudicial, fazendo com que a concessionária possa, de maneira mais detalhada, entender os erros e aí optar se vai dar continuidade nisso ou não. Esse recurso nada mais é do que uma fundamentação justificando. Só que quando o cliente da concessionária monta por conta própria esse recurso, o que que geralmente ele costuma fazer? Olha, eu não fiz a fraude, eu não morava lá no local, enfim, ele apresenta uma série de argumentos que não tem relação direta com uma interpretação aplicada, entendendo o que quer dizer por trás daquelas pequenas linhas do que está escrito na Resolução 1000. Por que que eu estou falando dessa forma? Porque se o cliente não quiser fazer isso e contratar um advogado para fazer, o advogado também não tem formação na área elétrica. E o advogado muitas vezes até faz, e muitas vezes os advogados têm êxito em relação a isso. Só que existem causas que são muito complexas. Existem processos que envolvem, já estou em processos da ordem de 8 milhões de reais. E aí o que que acontece? Imagine uma situação onde tem muitos valores em jogo. E pode ser que para o advogado 10 mil reais também não seja muito, mas para quem vai pagar é muito. Então, nós precisamos ter uma consciência ética e profissional, tá? De, poxa, peraí, eu consigo entregar o meu melhor para o cliente. Caso contrário, né, se eu fosse advogado, eu iria dizer, poxa, peraí, aqui você precisa de um assistente técnico. Por mais que eu tente fazer, eu vou fazer algo que é superficial. Eu entendo que eu preciso de um eletrotécnico, de um engenheiro eletricista, de um tecnólogo, alguém com formação na área elétrica, que domine esse assunto, que é o serviço que eu fiz nesse momento. Esse case de atendimento que eu estou mostrando para vocês aqui é um case que não teve envolvimento do advogado. Eu mesmo negociei diretamente com o cliente da concessionária, que recebeu essa cobrança de 22.800, e eu falei para ela, olha, eu monto essa fundamentação, porque ela é uma fundamentação técnica da área elétrica. E aí, com base naquilo que foi apresentado pela concessionária de energia e também com aquilo que está previsto na resolução da ANEEL, a gente faz o quê? Um comparativo, um depara. E esse depara tem como objetivo, obviamente, verificar as falhas que a concessionária de energia cometeu nos procedimentos dela e na forma como ela está fundamentando esse débito de R$ 22.800. E qual que é o próximo passo? Caso ela indefira esse pedido de cancelamento, e que muitas vezes pode ser um pedido de redução nos valores cobrados. O próximo passo que o cliente da concessionária tem é o de entrar com uma ação judicial. Nesse caso, ele vai precisar de um advogado. É importante que você pegue advogados que já têm uma certa experiência nessa área. Procure perguntar para o advogado se ele já trabalhou com um caso como esse. E muitas vezes os próprios juízes estão entendendo que, pelo fato dela não ter cumprido o que está previsto na resolução ANEEL, eles estão anulando essa causa. Estava conversando com o advogado,
de uma causa que eu participei, elaborei os quesitos técnicos, a gente montou toda a fundamentação da ordem de 70 mil reais. Ele falou, ó, o juiz deu parecer favorável para anulação integral da concessionária de energia, porque ela não fundamentou o cálculo, a cobrança que ela estava fazendo. Inclusive, ela chegou a colocar o nome dessa pessoa no SPC. Então, vejam o tamanho do problema para as concessionárias. À medida que elas começam a colocar funcionários sem qualificação adequada para fazer esse tipo de atividade, seja uma inspeção em campo, ou então esse tipo de cálculo sem esse entendimento aprofundado, e fazem as coisas de maneira superficial, não estou generalizando, obviamente que existem muito boas concessionárias, mas às vezes, dependendo da regional, na própria concessionária, tem muitas falhas. O que acaba acontecendo? Ela coloca em risco todo aquele critério de cobrança, todo aquele procedimento, mesmo que ela tenha razão em relação a ter existido uma irregularidade. Só que ela contrariou o que a ANEEL determina, que é todo o processo deve ser montado de maneira transparente, de forma que se permita a reprodução dos dados. E se você gostou desse vídeo, já dá um like para ajudar o nosso trabalho aqui, já segue o nosso canal. E caso queira nos contratar como assistente técnico, vou deixar aqui também o nosso contato para que você possa nos procurar se você precisa de um assistente técnico.